Agora chegou a sua vez. Fechou. Era tanta coisa que até é difícil de onde começar, né? Difícil, mas a questão lá do Bruno Pinheiro... Eu também me sentiria assim. Não, que foi muitas informações seguidas. Mas a questão do Bruno Pinheiro, de fato, foi pedido lá o passaporte do Flávio e afins, e os aliados do governo têm o direito de fazer esse pedido, assim como hoje a oposição também tem o direito de fazer o pedido do que quiser. O ponto central dessa questão é de que o Flávio Bolsonaro tinha um áudio, e o áudio mostra bastante coisa. Era ele falando ali, a pessoa dele falando, e as inúmeras narrativas que ele contou ao longo desse processo. Fora que essa questão do passaporte que você trouxe, dentro da família Bolsonaro e da direita como um todo, há um certo histórico de fuga ou tentativa de fuga do Brasil. E aí, talvez tenha sido por isso o pedido dos aliados do governo quanto ao passaporte. Mas nada impede aí, eventualmente, se a oposição quiser, pode pedir o que quiser, né? Até porque a gente tem a liberdade para isso. Já tinha trazido os pontos aqui da Lava Jato. Eu quero que a Compliance Zero siga sendo uma operação que vá para frente e que, né, pegue quem tem que pegar e não tem os erros que teve durante a Operação Lava Jato, que sim, cometeu abusos dentro da operação. Os diversos abusos da operação, como, por exemplo, forçar as delações. Não é forçar a delação. Você vai deixar eu falar ou você vai interromper? Preso. Henrique, mas é um absurdo você falar uma coisa dessa. Ninguém interrompeu você. O Vorcaro tá preso. A gente vai chamar de abuso se ele delatar? Houve a combinação de provas entre juiz e promotor. E houve o interesse principal. Cuidado com você supor algo que você não tem prova. Quem colocou isso? Não, quem colocou isso são ministros do Supremo Tribunal Federal, não fui eu que coloquei. O mesmo ministro que agora já está preparando a casinha para daqui a pouco falar que a Vaza Jato mostrou isso. Tudo isso que está rolando agora, daqui a pouco vai ser anulado. Polícia Federal, está se referindo ao mesmo juiz que falou que a delação está sendo forçada. É esse ministro que você está se referindo? São vários ministros que já citaram essa questão. Um é o que mais falou, mas há indícios de que houve sim essa combinação de provas. Fora que o objetivo central da operação era, na época, tirar o Lula das eleições, tanto que Bolsonaro ganhou, e o juiz que prendeu o Lula virou ministro logo depois. Isso não é verdade. Não, ele virou ministro. Não é verdade que o objetivo era prender o presidente Henrique, Lula. Deixa eu te falar, eu acho que o Henrique não é mal, tá? Eu acho que ele é enganado por uma narrativa que você muitas vezes por uma narrativa vem recortada dessa situação da Lava Jato. Só um minutinho, eu realmente quero esclarecer isso. Porque o que o Henrique faz é o que foi gasolina para criar narrativas que prejudicam o combate à corrupção. Não é abuso um preso delatar. Se for, então a nulidade futura do caso Daniel Vorcaro já está pintada. O ministro Gilmar Mendes, dentro do Supremo Tribunal Federal, quando ele rememorava o caso do Emílio Odebrecht, da Odebrecht, ele fala que se emociona, que Emílio narra num livro a tortura que sofreu. Isso não é abuso. Porque se for abuso, o que fizeram com o Mauro Cid para ele delatar, chama de quê, não é? São 2 pesos e 2 medidas. E quando o Henrique fala da Vaza Jato, a Vaza Jato é uma fofoca. Ela é uma invasão de um celular de um hacker criminoso, Walter Delgatti, que inclusive depois vai se atrelar também a nomes de direita, como Carla Zambelli, e que não tem perícia da PF. Ela não deveria ser utilizada de forma alguma como prova. Só que todas essas pequenas fofoquinhas, elas foram utilizadas, mesmo diante da ilegalidade desse material, para prejudicar a operação. A razão é muito simples. E aí ele me diz, por fim, que a Lava Jato foi uma operação para prender o presidente Lula. Não foi. Tanto é que ele não foi o único ali que foi envolvido. O PT nem sequer foi o partido mais envolvido. Foi o PP de Ciro Nogueira, que também está agora envolvido supostamente aí com esse caso do Master. São vários nomes. Beto Richa, no Paraná, foi preso pela Operação Lava Jato, depois teve as condenações anuladas, mas ele é um cara, um expoente que na época representava a direita. Tudo isso é a mentira que o Henrique quer deixar que prevaleça, e eu não vou deixar. Posso falar muito, mas vou falar pelo certo. Voltando para a rede Jovem Pan de rádio, depois do Henrique ter uma aula sobre a Operação Lava Jato. Esse não é o retorno da rádio, é o fim do programa. Você falou tanto, acabou. À vontade com a piadinha, eu tenho que falar, você não. Toma! O silêncio do Henrique é ensurdecedor. Tô deixando o pessoal falar, uma hora chega a minha vez. Eu não vejo nenhum problema nas investigações da Polícia Federal, não só nessa questão, como em todas as outras que a polícia está atuando. Eu acho que tem sim a importância de você ter essas investigações de forma livre para que se descubra de fato quem está envolvido e que as pessoas envolvidas sejam punidas. O que sempre foi colocado aqui, que eu acho que vocês não esperavam, né? Tanto que falou do silêncio ensurdecedor, acredito eu que na expectativa de dizer que acho que está errado e tudo
tudo. Mas não, tem que acontecer as operações mesmo. As investigações e a CPI, precisam você prosseguir. mudou de ideia agora? Não, continuo achando que a CPI não seria um bom caminho nesse momento. Mas a polícia Pessoal, esse vídeo está interessante, não saia daí. Porém, eu quero aqui, meus amigos, nesse caso, nada, agradecer a cada um de vocês pela sua participação, então o senador tiver feito alguma coisa, aí as operações vão dizer. E ficarei muito grato também se você puder deixar o seu like, quando você olha, não é a primeira vez, sabe? Todo esse escândalo master, ele é fruto do assassinato que fizeram a maior operação de combate à corrupção no Brasil, que é a Lava Jato. Quando nós olhamos para os nomes, coincidentemente, são os mesmos investigados da Operação Lava Jato. Vale lembrar que o senador Jacques Wagner, ele chegou a ser investigado na Operação Lava Jato, ele chegou a ter seu nome correlacionado no então chamado, à época, de quadrilhão do PT, que trabalhava ali na lógica de propina e sequestro da Petrobras. Vale lembrar, eles foram, de fato, essas investigações suspensas ou arquivadas pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente precisa olhar que Ciro Nogueira, lá em 2016, a PGR também apresentou denúncia sobre ele envolvendo a Operação Lava Jato. E os mesmos nomes, coincidentemente, são os nomes que estão aparecendo aí como grandes aliados, supostamente, a Daniel Vorcaro no caso da emenda master. Isso não é coincidência, isso é projeto. Isso é o fruto que o Brasil está pagando pela operação contra a corrupção ter sido assassinada, ter sido destruída. Quando a gente olha os indícios aqui, os indícios, eles não são indícios quaisquer. Pego aqui, ó, a APE, o ministro André Mendonça, com base na investigação da PF, aponta ali riscos, né? E os riscos em relação a isso são apartamento, o uso contínuo de pessoas jurídicas do núcleo familiar para ter contratos e receber valores, e também uma lógica de outros grupos de proximidade ali que ele tinha com os próprios investigados, entre eles Augusto Lima. Então veja que aqui nós precisamos entender que é um problema endêmico no Brasil. A corrupção é o hospital que não chegou, a corrupção é a escola que não existe para o seu filho, e isso é fruto da leniência que nós tivemos na nossa justiça também em relação à Operação Lava Jato e ao desmonte que ela sofreu. E ela não sofreu desmonte, Henrique, porque diferente da sua turminha, fala que é abuso. Sabe qual que é o abuso que a Lava Jato cometeu? Colocar corrupto atrás das grades. E isso, no Brasil, realmente parece que é a única coisa imperdoável que pode acontecer. Deixe aí nos comentários o que você acha de tudo isso. Pra gente é gratificante ter o seu engajamento aqui com sua opinião, com seu comentário, tá bom? Agradeço mais uma vez a participação aqui de cada um de vocês nessa tarde de quinta-feira. Agradeço aí a sua audiência. E lembrando que você está convidado a se inscrever aqui no nosso canal. A opinião é sua, tá bom? Deixa o like se gostou também aqui do nosso recorte. Um abraço a todos vocês e até o próximo vídeo.